Eu criei esse canal aqui para falar sobre ciência, mas eu me pego sempre pensando como que eu vou falar sobre ciência com as pessoas, como que eu vou motivar as pessoas a serem cientistas, se ultimamente eu me sinto muito frustrado com essa posição, com esse local onde eu me encontro. Para te contextualizar, né, eu sou formado em física, eu fiz mestrado e eu tô no doutorado também agora, falta pouco tempo para eu terminar o doutorado, tem mais ou menos 1 ano ainda. E aí é que entra esse canal. No momento, ele é um lugar experimental, né? Eu sou físico experimental, é um lugar que eu criei primeiro expor os meus pensamentos, mas também, de certa forma, eu acho que é o principal papel que eu tenho, assim, chegando lá, né, no doutorado, um caminho onde até muito tempo atrás era difícil das pessoas alcançarem, hoje tá mais fácil. E por quê, né? Depois de passar tudo isso, eu acabo me sentindo frustrado e ainda assim sem saber para onde que eu vou. Retomando, né? No começo lá, voltando alguns anos atrás, então a gente tá em 2026, eu iniciei meu curso de graduação em 2016. Eu não fui aquela pessoa que entrou e fez o curso nos 4 anos estipulados, né, para se terminar o curso. Então eu acabei pegando dependência no primeiro ano, ficando empacado ali, tendo então que ficar cursando 3 disciplinas ali durante 1 ano inteiro. E dentro desse momento que eu tava ali ocioso, né? Eu tenho 3 disciplinas para dar conta durante esse ano só. Foi então que eu iniciei o trabalho de iniciação científica. E a iniciação científica foi um lugar onde eu comecei a ter esse contato, né? Do que é ser um cientista. Porque antes, né, no meu primeiro ano da graduação, eu tive contato com muita coisa legal, né? Então eu saí do ensino médio achando que eu sabia o necessário, mas tanto que eu escolhi física porque eu tirava nota boa. O curso de graduação que eu fiz abriu muito a minha cabeça sobre o que a gente consegue fazer, sabe? Eu sempre fui uma criança muito curiosa que gostava de abrir o brinquedo, saber como que ele funciona, pegar aquele brinquedo, montar um outro diferente. Cara, eu desmontava carrinho para montar barco, sabe? Então eu sempre fui essa pessoa curiosa em saber como as coisas funcionam. E aí eu aproveitei, né? Tive essa oportunidade e fiz iniciação científica durante 3 anos da minha graduação. E aí beleza, cara, durante esses 3 anos, cara, o interessante é que, primeiro, eu fui o primeiro do meu grupo a fazer a pesquisa naquele tipo de aplicação que a gente trabalhava. Eu tomei muito na cabeça, errei durante o primeiro ano inteiro da minha iniciação científica. Eu apanhei para entender, porque era uma coisa nova para o nosso grupo de pesquisa. Ninguém ali dentro do grupo fazia aquilo ali com aquele material. Dentro da minha graduação, da minha iniciação científica, eu tive muito esse crescimento de entender que as coisas não são muito daquela forma com que a gente espera que elas sejam logo de cara. Voltando aqui pro canal, cara, isso daqui, por isso que eu chamo isso do meu laboratório experimental dentro da internet. Voltando pro contexto do porquê que eu me encontro frustrado, né? Quando eu tava terminando a minha graduação, fui defender o TCC, cara, eu fiz um amontoado das minhas 3 ICs e eu falei, cara, isso aqui tá muito legal. Sabe quando você vai escrever as coisas, é quando você passa a entender. E principalmente quando você tem que explicar pra outra pessoa e você tem que garantir que você sabe aquilo, é quando você realmente percebe que você tem que aprender aquilo. E eu, como licenciado, né, eu fiz licenciatura em física, eu penso assim, a minha maldição e o meu presente, digamos assim, quando eu vou estudando aquilo, eu já vou pensando em como que eu vou ensinar para as pessoas aquilo dali, sabe? Então eu acabo precisando aprofundar demais nas coisas para garantir que eu sei aquilo e que eu vou conseguir passar aquilo da melhor forma possível. Isso é legal, cara. Eu me sinto muito feliz, muito completo, digamos assim, de ter esse tipo de sentimento, esse tipo de raciocínio para as coisas. Só que o problema aí que chega a minha maldição é que muitas vezes eu não me sinto preparado para explicar, para ensinar. Eu sempre penso, não, vou um pouquinho a mais, eu vou aprender mais isso aqui, daí eu acho que eu vou estar pronto e eu nunca tô pronto. Então eu já criei esse canal aqui em 2023. 3 anos atrás eu comecei e falei, não, vou fazer isso daqui dar certo, vou fazer esse canal aqui funcionar. Aconteceu muita coisa, cara, a vida acadêmica também ela é puxada. Eu sou uma pessoa que não consigo entregar uma coisa meia boca, sabe? Eu não consigo
fazer um negócio por fazer e não deixar o negócio certo da forma que tem que ser. Quando eu planejei começar a criar conteúdo eu vou ensinar física com desenho animado. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a fazer desenho animado. Eu fiz curso de desenho animado, vi que era trabalhoso, não consegui focar naquilo dali. Pensei, vou encontrar outra forma de fazer animação. Encontrei, aprendi a fazer animação, leva tempo, cara. É uma coisa que, no final das contas, eu ia demorar muito tempo para conseguir entregar alguma coisa. Eu acho que eu já tô pronto, mas eu não tive coragem de sentar e fazer isso aqui e levar isso a sério. Então é isso que eu tô começando a fazer agora. E aí, cara, eu sempre me vi sendo a primeira pessoa da minha família a trilhar esse caminho. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer com isso. O fato é que conforme eu vou avançando, né, eu saí da graduação, tava para defender o TCC, eu falei, cara, isso aqui é muito legal de fazer, sabe? Eu já fiz muita coisa, mas que eu esperava ter dentro desse curso quando eu saísse. O contexto que a gente tem do ponto de vista é, faça a graduação. Se você fizer um mestrado, você vai seguir carreira acadêmica, cara. Então, a forma de você seguir carreira acadêmica é fazer o doutorado e depois passar num concurso como professor. E aí que chega a minha frustração, né? Como eu não sou uma pessoa que tinha contatos dentro da minha família, os professores nunca deram uma abertura assim, pelo menos os professores que eu conversava. Eles sempre me mostram, eu acho que até hoje ainda continuam mostrando esse caminho de vai terminar o doutorado, vai fazer concurso e vai entrar como professor numa instituição pública. Eu desisti de fazer engenharia porque eu achei a física muito legal, porque eu falei, cara, se eu burro desse jeito consigo entender, eu tenho a obrigação de passar isso para as outras pessoas. E eu continuo crescendo isso dentro de mim desde então. Só que para eu passar num concurso hoje em dia não é a mesma história do que 5, 10 anos atrás, que foi quando os meus professores, ou até mais, né? Porque tem professor que tá há muito tempo já, 20 anos dentro do ensino público. Hoje a conversa é totalmente diferente. E é nesse momento que eu me sinto frustrado. Cara, não tem uma pessoa que eu converso do meio acadêmico, da minha área pelo menos, da física, que não esteja sem saber o que fazer quando terminar o doutorado. Vai continuar fazendo pós-doutorado, esperando abrir uma vaga para concurso. E aí que eu fico nesse conflito, sabe? Se eu quero motivar as pessoas a fazerem ciência, sabendo que lá no final elas vão acabar sendo frustradas, igual eu fiquei, é nesse dilema que eu ando vivendo ultimamente, cara. E eu espero que isso fique claro com você que tá me assistindo. A minha ideia é mostrar todo o caminho, desde a graduação até antes da graduação, se eu tiver a oportunidade. Para quem quer ingressar na graduação, todos os percursos que ela vai passar dentro da graduação, como que ela consegue se preparar de uma forma melhor do que eu me preparei para um mestrado, para um doutorado, e saber que quando ela chegar ali no final do doutorado, o que ela pode fazer após o doutorado. Eu não sei o que a pessoa pode fazer depois do doutorado. Se eu mudar de área depois disso aqui, cara, eu sei que o meu papel de passar o que eu sei para quem quer seguir nesse caminho, ele tá feito. Ele tá mostrado, ele tá detalhado. Mas também eu quero saber o que eu consigo fazer depois disso daqui. A ciência é muito foda, cara. É muito legal você saber as coisas, você ir pro laboratório. Então eu me sinto no papel de divulgar, de explicar, de mostrar de maneira simples o que é a ciência, sabe? E o que de fato um mestrando faz, o que de fato um doutorando faz. Uma iniciação científica, cara, qualquer pessoa pode fazer, sabe? A gente tem que tirar o cientista. Eu venho aqui para tirar o cientista do pedestal dele, que a gente vê muito dentro da universidade, cara. Isso é uma parte, um dos outros motivos, assim, que me desmotiva totalmente de entrar numa instituição, trabalhar da forma tradicional com esses professores, entendeu? Porque a galera tem o ego muito lá em cima. Dentro disso, eu me sinto no papel de entregar para as pessoas que vêm depois de mim o que eu sofri para aprender, e eu vou entregar isso aqui da maneira mais simples possível. Então, você entendeu? Espero que tenha entendido o motivo de eu começar o canal e como eu fico nesse dilema aí de motivar as pessoas, uma coisa que eu tenho a obrigação de entregar.
Comenta aqui pra gente continuar conversando sobre isso. Se você é do meio acadêmico, se você também se encontra nesse mesmo lugar que eu tô, assim, nessa divisão aí do que fazer, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, comente, curta. E é isso, cara. Eu acho que isso daqui vai ser muito o caminho, né? Tem alguma coisa, isso aqui é o começo de alguma coisa, e onde que a gente vai chegar com isso daqui, eu não sei, mas a gente vai descobrir junto. Assim como a ciência é feita.